Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Você acompanha a nossa versão ao vivo aqui no nosso programa aqui da Web TV Meon. Nessa quinta-feira a gente vamos entrevistar aqui o secretário de Esportes de São José dos Campos, o Paulo Sávio. Ele vai conversar com a gente aqui bastante sobre a avaliação dele desses primeiros meses na Secretaria de Esportes, também falar sobre os esportes de alto rendimento, enfim, conversar bastante aqui. Você pode participar enviando sua pergunta. Secretário, muito obrigado por estar aqui com a gente aqui, esse convite aqui, a gente conversar sobre o esporte de São José dos Campos. Eu que agradeço, é bem importante estar aqui, ter a oportunidade de falar ao vivo, principalmente, e estar ajudando. Tá certo, então, secretário. E a gente vai contar com nesse bate-papo aqui, a gente vai começar a mediar aqui, o João Pedro Teles está aqui com a gente aqui e vai passar o número do WhatsApp que você pode participar e enviar sua pergunta. Boa tarde, João. Oi, boa tarde pessoal que está assistindo a gente aí. É um prazer aí, boa tarde, secretário. Boa tarde. A gente bateu um papo sobre esporte, né? Acho que tem a ver com a vida de todo mundo. E você pode participar do nosso bate-papo aí, mandando as suas perguntas pelo WhatsApp ou pelo próprio bate-papo aí da live, né? Da live aí no Facebook. A gente está recebendo aqui todas as solicitações, então fica à vontade aí para mandar suas perguntas e suas sugestões, né? O secretário está aqui para ouvir todo mundo. Tá certo, então, secretário, a gente vai começar a fazer esse bate-papo aqui, vai ser um pouco bem dinâmico aqui, a gente preparou algumas perguntas aqui para o senhor aqui. E primeiramente a gente queria perguntar para você, desses primeiros 9 meses aí na frente da Secretaria de Esportes, você já, aqui no antes bate-papo aqui em off, você disse que já são quase 30 anos já trabalhando na Secretaria de Esportes, mas agora como secretário são 9 meses agora. Queria que você fizesse uma avaliação, como que você acha que está dando certo, o que você acha que ainda pode evoluir na sua gestão. Tá bem bacana para nós o envolvimento da comunidade nas unidades esportivas. Nós temos várias unidades esportivas espalhadas pela cidade, são cerca de 55 unidades que nós atendemos atualmente, e nessas unidades esportivas nós temos a mais variada gama possível de atividade. É óbvio que a atividade esportiva que nós levamos à comunidade depende da estrutura que nós temos naquele determinado local. Então, tem localidades que nós temos uma unidade esportiva grande, mas nós não temos a piscina, por exemplo, né? Então, varia muito de local para local a atividade que a gente oferece para a comunidade. E é bem importante essa atividade esportiva para a comunidade, porque o esporte ele precisa ser tratado dessa forma, uma ferramenta de prevenção, à saúde, tanto física quanto emocional, porque a pessoa estando em prática desportiva, ela está fazendo um bem muito grande para a saúde dela, tanto psíquica quanto a saúde como um todo, né? Então, nesse ano que nós estamos aí fechando, nós estamos em setembro desse primeiro ano de governo, está sendo bem marcante para nós essa participação da comunidade nas unidades esportivas, né? Então, nós temos desde crianças com 3 anos de idade fazendo natação nas turmas de natação pais e filhos, como idosos idosos acima de 60 anos, fazendo atividades nas academias ao ar livre, fazendo a atividade da terceira idade no centro esportivo, né? Então, nós atendemos praticamente todas as faixas etárias, né? Isso é bem importante para nós, é bem marcante. Tá certo. Secretário, a gente até pontuar aqui porque as equipes de alto rendimento são as equipes de fato assim, de que são a vitrine de São José, né? Eles representam São José em campeonatos, em campeonatos internacionais, nacionais, estaduais, enfim. E a gente viu aqui que nos últimos meses aqui a gente teve o basquete, teve o vôlei, que são as principais modalidades, o futsal também, que é a principal modalidade também daqui de São José, saindo de cena nos últimos tempos, né? E a gente vê que o vôlei, por exemplo, já voltou agora para disputar o Campeonato Paulista, já está com um projeto para disputar a Taça Prata, que é um acesso para a Superliga B. Sim. Tem o São José Futsal também, que voltou agora para disputar a Copa Paulista. Na sua gestão, vai ser aos poucos assim que as modalidades vão voltando também e aos poucos vocês vão conseguindo gradativamente reativar essas modalidades? É mais ou menos por aí? Então, se tivéssemos condição de fazê-lo com todas as modalidades de alto rendimento, é lógico que faríamos, porque é muito importante ter a modalidade de alto rendimento,
para a gente fomentar a pedagogia do exemplo, né? Então, a pedagogia do exemplo é aquela: eu tenho um atleta de alto rendimento, eu fomento o esporte na parte de massificação, eu fomento o atleta cidadão, que é a formação de novos talentos, e lá na frente eu envolvo através do entretenimento, através da atividade mesmo, o jogo em si, né, a competição em si. Então seria muito importante ter essas equipes de alto rendimento. Acontece que uma equipe de alto rendimento, eu já falei isso algumas vezes em outras mídias, ela exige alto investimento, e não é um momento de alto investimento, tanto no que diz respeito ao orçamento, como no que diz respeito à forma de pagar esses atletas. Nós tivemos nos anos anteriores, e eu estou desdobrando isso agora, muitos indicadores do Ministério Público e do Tribunal de Contas de como pagar esses atletas. Então nós temos que fazer da forma legal. Então estamos estudando este viés aí, para que nós não estejamos aí no futuro sendo pautados também por estar fazendo alguma coisa irregular, né? Então nós não podemos trazer atleta aqui e pagar com dinheiro público, né? Então tem todo um formato que a gente precisa estabelecer para que isso volte a acontecer, né? E depois para que nem essa administração, no caso o prefeito municipal, seja taxado de uma conduta irregular e por uma improbidade, né? Então é muito importante para nós termos o esporte de alto rendimento, mas nós vamos voltando ele de uma forma legal, segura, e que nós não tenhamos implicações aí no futuro. Exatamente esse ponto assim, que você tocou, assim, que algumas semanas a gente teve aqui com o técnico do São José Vôlei, o Fabrício Capello, ele falou justamente isso, né, que eles disputaram a Superliga, né, com todo aquele time, né, de estrelas, né, que teve Lorena, teve Dante. Eu era preparador físico desse time. Sim, exatamente. E vocês falaram ele falou disso pra gente aqui, que justamente naquela época lá faltou um pouco mais de estrutura, assim, de ter esses jogadores, de ter todo um aporte, assim. Mais ou menos também que vocês têm esse pensamento também, como na secretaria, nas equipes de alto rendimento, de ter uma estrutura para depois vocês conseguirem ter equipes competitivas acima de tudo, assim. Com certeza. Você traz o atleta que está acostumado num alto rendimento, a vida dele é outra. Nós temos que apresentar essa vida para esse atleta, né? Eu vou dar um exemplo básico. Se nós quisermos hoje fazer a crioterapia ao mesmo tempo com todos, para eles terem o mesmo tempo de recuperação, nós não temos estrutura para fazer. Então, isso é básico no desporto de alto rendimento. Quando o cara tem micro lesões, colocar ele para fazer uma crioterapia, e se todo mundo fizer ao mesmo tempo, sai todo mundo para o jantar, sai todo mundo para descansar. Então, se nós formos fazer crioterapia em 12 atletas, nós vamos demorar 1h30. Se nós tivéssemos condição de pôr todo mundo para fazer ao mesmo tempo, isso é só um exemplo básico do que é ter uma estrutura de alto rendimento, né? Por exemplo, ter um ginásio desportivo que o aquecimento desses atletas possa ser feito dentro de uma academia, que é feito na NBA. O atleta ele vai para a academia, faz potência de força, né? Força rápida, e depois ele entra para jogar. Por isso que ele faz aquilo que ele faz. Nós não temos condição, a gente aquece no chão, a gente aquece muitas vezes de uma forma errada, com pouco tempo, né? Então o desporto tem essa particularidade que a gente precisa fazer chegar, né? Não é simplesmente ter o dinheiro para trazer o jogador, né? Você tem que ter a quadra, a estrutura, a academia, você tem que ter a banheira de hidromassagem, né? Uma série de detalhes. O treinamento esportivo ele é um degrauzinho acima. Tá certo. Temos perguntas do João? Eu vou fazer uma pergunta, aproveitar que a gente está falando de esporte de alto rendimento, que é uma questão que eu nunca entendi direito. A gente vê, na época do basquete, por exemplo, um grande envolvimento da cidade. Então, assim, de crianças, né, adultos, famílias ali dentro dos ginásios, né? Como que isso pode ser? Porque a gente vê como, né, é claro que os jogadores custam caro, né, um jogador que vai, a estrutura precisa ser revista, mas a questão de ter o time de alto rendimento não pode passar por uma contrapartida dos atletas, de participar de programas contra as drogas, de incentivo ao esporte, né? A gente viu, porque eu falo do basquete porque, né, acho que foi o que teve mais envolvimento da cidade, né?
em pouquíssimas campanhas assim com jogadores de basquete, né? O Fulvio acabou fazendo uma campanha para um patrocinador, mas não foi numa escola. Então, assim, isso pode acontecer porque o ídolo, né? Ele é fundamental, né? Como você estava falando, todo mundo começa a praticar esporte porque quer ser igual a alguém, né? Uhum. E quando o ídolo está ali próximo, não dá para Isso depende muito mais de quem está dirigindo do que dele. Então, isso, ao meu ver, é uma diretriz. Você, quando cria um time de alto rendimento e você já deixa claro, estabelecido no início, na sua programação, que esse atleta ele vai precisar participar desses programas, ele vem se ele quiser, e a partir do momento que ele vier, ele vai ter que entrar no que foi estipulado. Quando eu falo de pedagogia do exemplo, é exatamente isso. E eu penso dessa forma, até porque se nós não levarmos esse ídolo até a criança, que retorno que a gente vai esperar? Que ele vá até o ginásio, né? Então, fazer uma programação diferenciada, tanto de treinamentos quanto de estrutura, né? Para que ele possa atender o centro esportivo, ir à periferia, fazer o trabalho social que nós precisamos, resgatar essa criança para o esporte que nós precisamos, né? Então, isso é diretriz, isso tem que partir de quem está dirigindo. Se eu estiver ainda ao comando e tiver a possibilidade, é uma diretriz que eu pretendo colocar para que isso chegue até o atleta e ele saiba que faz parte do que ele está percebendo, do que ele está ganhando enquanto alto rendimento, fazer essa pedagogia do esporte funcionar. Claro. Bom, vamos trazer o pessoal que está participando com a gente aí. A Ana Amélia Andrade, ela pergunta se existe alguma possibilidade da Secretaria trabalhar junto às empresas em busca de patrocínio. Acredito que ela também esteja falando, né, Ana, sobre o esporte de alto rendimento, né? A Secretaria funciona como aí nessa questão do patrocínio? Ela é um facilitador? Porque, né, os esportes, né, assim como o técnico de vôlei falou com a gente, né, eles estão tentando ser menos dependentes do poder público, né, que é o correto, né? Mas como que a Secretaria pode ajudar aí nessa busca de patrocínio? Então, pergunta boa tem que vir de gente boa, né? A Ana Amélia trabalhou conosco na Secretaria de Esportes, na época do TEL. Ela era a nossa assessora de imprensa. Um grande abraço para a Ana. É muito importante essa situação de captação de recursos. Nós temos uma lei instituída em São José dos Campos, que é a Lei de Incentivo Fiscal, né, que é uma renúncia do meu imposto para que esse imposto vá direto para uma modalidade que eu quero aportar. Então, essa é uma fonte de recurso para o desporto, não especificamente para o desporto de alto rendimento, ou até ajuda no alto rendimento, só que com a LIF, tanto a LIF estadual, municipal e federal, nós não podemos pagar atleta com esse dinheiro de LIF. Então, vocês que trabalham no esporte, vocês já devem saber disso, né? Então, vem um recurso vamos supor, para o basquetebol. Eu posso usar esse recurso de LIF no custeio, jamais para pagar atleta, né? Então, eu preciso estabelecer um patrocínio direto, eu preciso estabelecer uma condição de captar recurso que consiga trazer um atleta de alto rendimento aqui. Até porque, se eu não tivesse atleta de alto rendimento, só com os pratas da casa, talvez eu não consiga o pódio que eu programei, né? Não consigo atingir a meta que eu quero com aquela equipe de alto rendimento, né? Então, existem essas linhas de entrada de recurso. A LIF municipal, que o projeto de LIF está aberto, agora é de 22 a 23 de outubro, né? 22 de setembro a 23 de outubro, é um período de um mês. As empresas captadoras, né? Então, nós temos várias empresas no Vale e no estado de São Paulo que trabalham com captação de recursos com o Ministério Estadual e o Federal. Elas têm o São José Desportivo, que é a OS estabelecida no município, como porta de entrada. Então, o São José Desportivo, ele é uma instituição parceira que tem o basquetebol, é representado pelo São José Desportivo, faz a ponte com o São José Desportivo, e aí tem condição de
aportar recursos para a gente fazer o desporto de alto rendimento. Já que o João levantou a bola aqui numa questão aqui, vou perguntar também, passar a pergunta para você do basquete, né? A gente pergunta aí, no ano passado já teve a disputa do Sub-22, foi vice-campeão da LDB, da Liga de Desenvolvimento, né? Campeão paulista também Sub-22, até foi cogitada também entrar no Campeonato Paulista profissional com a equipe Sub-22, mas aí não rolou muito assim também. Queria saber, tem alguma previsão de voltar a equipe para a disputa da Liga Ouro, né, que é acesso ao NBB, Campeonato Paulista? Então, nesse final de ano nós vamos disputar de novo a LDB, né, e agora com a idade reduzida, é Sub-20, né, a Liga de Desenvolvimento do Basquete. Que é um campeonato muito importante também. Muito importante, é um campeonato celeiro do basquete nacional, né, então nós temos que colocar, a primeira divisão dessa galera jovem do desporto. Voltando um pouquinho à sua pergunta, a cultura de São José pelo basquete vem de longa data, né? Vem da equipe de tênis clube, bicampeão brasileiro, campeão sul-americano, né? Poxa, eu ficava do lado da banda tenista esperando vagar o tarol para pegar aquilo lá e ajudar na torcida. Então, existe essa cultura do basquete na cidade, né? Então, o basquete, ele puxa mesmo. Assim como nas modalidades do futebol, o futebol feminino e o futsal puxam, né? E o vôlei está tentando entrar nisso, já terceiro ano que tenta ser e estar considerado alto rendimento, né? Então, nós vamos disputar sim a LDB. A proposta do São José Desportivo é captar recursos, já tem 2 empresas para isso, para trazer recursos, né? Para que a gente consiga viabilizar essa participação na Taça Ouro, que vai propiciar, se conseguirmos ficar entre os 2, a vaga para do ano de 2018 e 19, né? Porque a 17 e 18 já começou, nós estamos fora. Tá certo. E toda essa questão do basquete aí remonta também uma questão antiga na cidade, que é a Arena de Esportes mesmo. Você citou também que essa reestruturação, de ter uma estrutura melhor, passa por ter uma arena toda diferente, uma estrutura melhor também. E saber como é que está o andamento aí. Você disse que o Felício também já falou bastante, pontuou bastante durante a campanha dele que era uma das prioridades dele voltar com a arena. E queria saber, tem uma previsão de retomada? Como é que está essa questão? Está no plano de governo do prefeito Felício a conclusão da arena. Então, esse plano de governo ele precisa se desenrolar nesses 4 anos que nós temos. A arena ela vai ser muito importante para o desporto como um todo e para o alto rendimento, sem dúvida. Até por essa questão estrutural que eu disse, né? A arena ela tá previsto lá uma academia, está previsto lá uma sala de aquecimento grande, está previsto lá uma sala pós-jogo com as banheiras para fazer a crioterapia, para fazer o recuperativo do atleta, que é tão importante quanto a nutrição pós-jogo. Então tem muita coisa boa para acontecer com a arena a partir do momento que nós tivermos. Esse ano foi feito um trabalho pela Secretaria de Obras de como está a situação da arena, tanto na parte estrutural, que precisa ainda ser feito, quanto a parte legal, né? Então tinha alguns entraves legais, isso foi resolvido. Em breve vai ser noticiado como vai ser feito isso ao futuro. E já deixo claro, e isso é uma composição deste governo, nós, da Secretaria de Esportes, nós não temos mais a manutenção da Secretaria de Esportes. Essa manutenção está sendo feita pela Secretaria de Educação e Cidadania, então todas as unidades esportivas. Os campos de futebol estão sendo feitos pela Secretaria de Manutenção da cidade, as academias ao ar livre. Então, está sendo feito por quem sabe fazer. E as obras serão feitas pela Secretaria de Obras, né? Então, tão logo eu saiba cronograma, quando ficar pronto, aí nós vamos comemorar juntos, né? Daí nós vamos noticiar, vamos falar para vocês. Nesse momento eu não tenho como dizer quando vai voltar, e como volta e quando termina. Eu não tenho essa informação. E assim, era uma praça importante, assim, né? Porque tem muito ginásio pelo Brasil que recebe jogo das estrelas do NBB, final de Superliga, jogo da seleção brasileira, assim, seria uma grande vitrine para a cidade, afinal de contas, assim, tipo,
mais de ter uma praça nova para os times aqui da região, para os times aqui da cidade, para ser usada também nesses eventos também, assim, né? Sim, e outra, essa arena vai contemplar um espaço de múltiplo uso, né? Então, esse espaço de múltiplo uso, ele precisa ser usado da melhor forma possível pelo poder público, né? Ela vai ser bem importante, tomara que isso se concretize o tão logo. E falando de outra praça aqui da nossa cidade aqui esportiva, falando do Martins Pereira, ele está sendo mais utilizado agora nesses últimos tempos aí. Não sei se é da competência de vocês diretamente falar com isso daí, porque a administração é da Urban, né? Mas a gente percebe que está sendo mais usada, os jogos da base do São José, do Sub-20, as equipes estão usando mais o Martins Pereira. A Secretaria de Esportes está mais aberta assim, a essas equipes para utilização? Na verdade, isso foi um pedido meu para o prefeito Felício, que as pratas da casa utilizassem mais o estádio, porque o estádio é público municipal e muitas das vezes as equipes do Atleta Cidadão elas vão jogar contra o São Paulo, por exemplo, e eles vão lá para o CT de Cotia, naquela praça maravilhosa, tem 7 campos de futebol, dá para escolher o melhor para fazer o jogo. Vai jogar contra o Santos, vai no CT Rei Pelé, tem 4 campos, escolhe o melhor campo para fazer o jogo. Vai jogar contra o Palmeiras, vai ali na Marginal, tem 5 campos lá, faz no melhor campo, e vem jogar aqui em São José, vai lá no Alto da Ponte, não desmerecendo o Alto da Ponte, mas se ele tivesse em condições da bola rolar, faríamos lá no Alto da Ponte, até para estar próximo da comunidade. Mas isso não aconteceu. Então foi um pedido muito bem aceito, foi um gol de placa que o prefeito Felício fez, de levar as categorias de base para dentro do estádio. Então o Atleta Cidadão está jogando lá. As finais das Copas Populares que nós fazemos serão realizadas no Martins Pereira. A final da CAF, a final da Liga, vai ser feita no Martins Pereira. É um pedido que nós já fizemos à diretoria da Urban, né? E eu entendo que o estádio é da cidade, é um patrimônio. Poucas cidades do país têm um estádio tão ajeitado, tão moderno, quanto o estádio de São José dos Campos. E para quem está lá dentro, para quem joga, para quem vai assistir, para os familiares, é muito importante, né? Então, fica aí os parabéns tanto para o presidente da Urban, que é o Nabuco, quanto ao prefeito, por essa possibilidade de ter as pratas da casa dentro do estádio. E tem previsão também de ser utilizado o Martins Pereira em jogos, né? A gente recebeu o Santos aqui, né, há algum tempo, a gente teve jogos das equipes de base, o Palmeiras, o Corinthians, tem jogos dessas equipes podem voltar para Martins Pereira no futuro? Como é que vocês... Isso depende mais deles do que de nós, né? Eles já conhecem a qualidade do espaço, então depende muito mais deles terem essa vontade de mandar um jogo aqui do que da gente. Estamos abertos a isso sempre. Isso vai trazer entretenimento. Se trouxer entretenimento, vai melhorar o estresse do povo como um todo. Melhorando o estresse, melhora a qualidade de vida, e nós estamos fazendo a nossa parte. Perguntas, João? Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui, o Wesner Barros, ele está reclamando um pouco sobre o calendário aí de corridas da cidade. Falou que o nosso calendário aí, nas palavras dele, está muito murcho. Essa palavra é engraçada. Mas bom, perguntando aí se a gente não... Qual o motivo da gente não ter mais corridas de rua, né, aqui em São José, corridas promovidas pela Secretaria também. Aí, né, aproveitando aí para o gancho dele, né, que a gente sabe que a corrida de rua acho que é o esporte que mais cresce no país, né? É o mais democrático, é o que mais cresce. Todo mundo está praticando, né? Aproveitando aí o gancho do Felipe, o Martins Pereira ele é aberto para quem faz corrida de rua, para correr ali, né? Na pista existe, a comunidade fica à disposição. Ali nós temos uma academia ao ar livre. A pista ela é franqueada às pessoas, tem um horário, eu não sei se o Thiago sabe qual é o horário. Das 7 até as 9 da manhã, das 6 às 9 da manhã. Das 6 às 9 da manhã a pista é liberada para caminhada, para atividade ali, né?
As corridas de rua, muitas das vezes as pessoas veem só o produto final, né? A prefeitura está fazendo só 2 corridas de rua e poderia fazer mais. Eu também concordo que poderia fazer mais. Só que poucas pessoas sabem do tamanho do investimento para se ter uma corrida de rua, né? Às vezes as pessoas pensam que com qualquer 20 mil reais está fazendo uma corrida de rua. Não é assim, né? Sem as camisetas, talvez 4 vezes 20 nós faríamos uma corrida de rua, de pequeno porte. Eu não estou falando de uma corrida de rua de 3.500 corredores. Estou falando dessa corrida de rua de 2.300 corredores, né? Então, é uma corrida de pequeno porte, fica nesse valor. Todos sabem do momento que nós passamos esse ano, né? Não é novidade para ninguém como essa administração recebeu o problema e como nós estamos tratando o problema. Então, tem muitas das decisões, enquanto ordenador de despesa, que nós não podemos fazer, né? Mesmo querendo, mesmo achando importante, investir no esporte, fazer com que a comunidade tenha mais acesso à corrida de rua, que vai traduzir, de novo, sendo repetitivo, em qualidade de vida, vai trazer benefícios para a saúde, para o todo desse ser humano. Nós temos que lembrar também que temos que ter responsabilidade, não podemos sair por aí investindo, fazendo, né, e depois vai faltar para alguma coisa que é essencial. Por exemplo, material esportivo em centro esportivo, por exemplo, cloro na piscina. Então, não é simplesmente, eu quero fazer 10 corridas de rua, não quero gastar 800 mil em corridas de rua. É importante? É importante, mas é importante também que a iniciativa privada venha para cá, numa condição melhorada, que ela não venha para cá para esfolar o corredor, né, para colocar um kit aí de R$240, né, porque daí ela vem tirar dinheiro aqui, né, vem fazer o esporte, mas... Então a gente trata essas empresas dessa forma, você vai cobrar quanto, vai fazer como, né? Então, é desta forma que a gente lida com o circuito de corridas de rua. Legal. Não, tá certo. E eu queria falar também sobre o trabalho de base que vocês fazem, né? Muita gente, vocês trabalham com muitas modalidades, vocês são mais de 40 modalidades, com coisa assim, né? A gente pensa que é só basquete, vôlei, mas eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do hóquei sobre grama também, que é um trabalho muito legal que eles fazem aqui em São José, que é uma das principais equipes de categoria de base, enfim. E que você falasse também um pouco desse trabalho de base, visando o alto rendimento, visando o que vocês visam assim, tipo, de investimento nessa formação de atletas. Assim. Bom, primeiramente o esporte comunitário, ele pode até ter um pano de fundo do alto rendimento, ele pode até ter, mas o esporte comunitário ele é basicamente a ferramenta esportiva enquanto formação. Então, nós precisamos formar esse jovem, nós precisamos dar para ele bons conceitos. O professor de educação física é o ídolo deles, a criança vai para a educação física, vai para o esporte com muito mais vontade do que ela vai para a aula de matemática e português. Isso, felizmente e infelizmente, né? Nós que somos professores de educação física, nós sabemos disso. Mas cabe a quem é o professor de educação física despertar nessa criança a vontade de estar estudando para se colocar melhor até no cenário esportivo, né? Por exemplo, nós tivemos atletas da equipe de futebol feminino que foram convocados para a seleção brasileira, né, Thiago, recentemente, né? E eu estava conversando com elas, eu falei, e aí, já estão dominando o inglês? Porque daqui a pouco vocês vão estar jogando lá na Europa e vão fazer pergunta em inglês. Aí um olhou para o outro e falou assim, nossa... Eu falei, tá vendo? O esporte vai fazer você ter oportunidades que talvez você nem sonhasse. Eu falei, foi assim comigo, né? Então é importante que você comece a se identificar mais com o teu objetivo cultural, você saber mais coisas, né? E aí, eu sou crítico, quanto mais daquela uma que as pessoas falam, não, porque se não tiver boa nota, não faz atividade esportiva. Isso para mim não é pedagógico. O que é pedagógico é você mostrar para a criança que o esporte é aquilo e que o educacional, que o conhecimento que ela vai ter também é importante. E não a coação. Elas estão voltando no tempo, ao invés de progredir, então elas estão voltando no tempo. Se você não tiver nota, você não vai.
Estou lembrando do meu pai falando para mim, isso há 40 anos atrás. Então não precisa ser assim, você pode fazer diferente. Só que isso passa pelos profissionais que nós temos na educação física. A formação do profissional de educação física precisa ser diferenciada. Eu queria até aproveitar esse gancho para a gente vê inúmeros exemplos aí de educação física dentro das escolas transformando uma turma ou uma escola inteira, né, motivando o pessoal não só a prática de atividade física, mas também dando um protagonismo para os alunos, né? Exemplo, o circo, né? Eu fiz uma matéria com algumas professoras de Taubaté, uma delas, a professora de educação física, tem um trabalho com circo e com as possibilidades dela, ela montou uma trupe ali que o pessoal depois daquilo começou a, né, andar com as próprias pernas e movimentou a comunidade inteira, né? Então a gente não precisa, como o Felipe bem falou, a gente não precisa falar só de basquete, de futsal, de futebol, né? Tem milhões aí de possibilidades. Mas como que está essa questão nas escolas públicas? Assim? Como que o esporte entra na escola e na sua gestão? O esporte precisa entrar mais nas escolas, né? Nós precisamos entrar lá não só para fazer a propaganda. Ir lá e falar, olha, eu tenho tantas vagas nessa modalidade aqui perto de você e nesse sentido. Como também participar da vida esportiva do professor de educação física que está lá dentro da escola. O professor, ele pode muito estar com aquela turma dele em contato com a outra turma que eu tenho no centro esportivo e socializar. O esporte é um dos maiores veículos de socialização. E muitas das vezes as pessoas, eles apartam, né? Tipo, não, você é daqui da escola, não é do centro esportivo. Nós vivemos em sociedade. Se nós vivemos em sociedade, isso precisa acontecer. Talvez, num futuro próximo, se tivermos condição, de levar a formação desportiva para dentro da escola de uma forma compartilhada. Não só na municipal, quanto também na estadual ou na rede particular. Está no plano de gestão do prefeito fazer a Olimpíada Escolar. Né? E a Olimpíada Escolar, ela vai envolver as escolas municipais, estaduais e as particulares. Isso é muito importante. Você está fazendo esporte, você não está com cabeça, você não tem espaço para outras coisas. E depois nós vamos lá na frente, nós vamos a programas, né? A gente vê muito o prefeito em rádio, em TV, e qual que é a agenda primária dos pedidos? Segurança? Saúde? E o esporte pode intervir em tudo isso. Claro. O delinquente de amanhã é criança hoje. Quem está dando as costas para essa criança? Nós, né? Então, o que falta para essa criança, para preencher o tempo dessa criança? Para que no futuro a educação não precise investir tanto. E outra, na saúde. O Brasil é um país obeso. Por que o esporte não entra com tudo nisso, no termos de prevenção a essa obesidade? Nós vamos gastar muito com esses obesos, porque eles vão ter o diabetes, eles vão ficar hipertensos, eles vão ter o AVC. Se não tiver um infarto, não ficar dependente do Sistema Único de Saúde. Vai ficar dependendo do dinheiro de quem está com saúde para bancar esse que não tem. É uma conta complicada, né? Ao passo que você tem tantas urgências na saúde, mas é uma questão importantíssima, né, de planejamento, né, secretário? Só para a gente continuar aqui, citando o pessoal que está participando com a gente, lembrando aí que o nosso WhatsApp, você pode mandar uma pergunta, né, para o nosso secretário, e você também pode participar aqui pelo chat da própria live mesmo, como fez o Luiz Gustavo Godoy. O Luiz aqui, ele tá perguntando sobre o teatrão. Perguntando o que precisa ser feito e quando será feito algo para que a população possa usufruir daquele espaço. O Teatrão, ele vai ser uma casa desportiva também, né? Foi uma decisão tomada por esse governo. Lá estava sendo projetado para ser creches, de uma forma totalmente insalubre, né? Fazer creche num espaço que não tem ventilação, debaixo de uma arquibancada. Então, isso é impossível. Aquele espaço vai ser voltado para ser uma das unidades de treinamento do atleta cidadão
e também para comandar os torneios populares que nós temos na Secretaria de Esportes. Então, a nossa ideia para os próximos anos não é só fazer a Copa Popular de futebol, mas também fazer a Copa Popular de vôlei, a Copa Popular de basquete, a Copa Popular de futsal, a Copa Popular de vôlei de areia, né? Ter mais atrativos no quesito popular, né? Eu monto meu time de bairro e vou participar da Copa Popular de futevôlei, por exemplo, de futebol de areia e assim por diante, né? Então, o Teatrão vai ser um espaço estratégico para a disseminação dessas políticas públicas, além de acomodar os treinamentos do atleta cidadão durante a semana, além de acomodar os jogos da REM, os jogos das escolas municipais, né? Então vai ser mais uma praça esportiva e com características de mando de jogo de federação, né? Porque além da reforma lá, nós ainda vamos continuar com 3.000 lugares para espectadores, né? Então tem plenas condições de fazer belos jogos lá. Há alguma previsão aí de tempo, só para a gente responder o Luiz? Não existe previsão de tempo, porque trata-se de uma obra. Essa obra está sendo feita pela Educação e Cidadania, né, pela Secretaria de Educação, e não se tem um cronograma fechado ainda de quanto nós vamos poder utilizar. Mas a proposta é que ela seja uma praça desportiva. Beleza. Pegando no carona no Teatrão aí, uma equipe que continua treinando no Teatrão, o São José, né, que ainda tem 30%, se não me engano, da área lá do Teatrão, que é 70% da prefeitura, 30% ficou para o São José. E queria perguntar para o senhor aí como é que é o relacionamento seu. Lógico que a prefeitura não tem nada a ver com a história de times profissionais, né, com o São José, com o São José dos Campos, mas queria saber como é que é o relacionamento da secretaria com essas equipes, né? Eu sei que sempre rola uma pedido de um apoio assim, pontual em algumas coisas. Lógico que não dá para colocar dinheiro, mas eu acho que com um apoio político assim, talvez eu acho que dá para conversar assim alguma coisa. Queria saber como é que hoje você se relaciona com essas duas equipes da cidade na sua gestão. Então, o futebol profissional ele não pode ser ajudado, por exemplo, pelo FADEMP. O FADEMP é o Fundo de Apoio ao Desporto somente na categoria de não base, profissional. Né? Então, é isso que eu queria citar. Nós já damos ajuda para os dois times de futebol da cidade quando nós não cobramos para ele utilizar o Martins Pereira. Então, está saindo da onde isso? Está saindo da administração pública. Então, já é uma ajuda. Depois, quando uma equipe profissional entra no campeonato, ela precisa ter pelo menos 2 categorias de base. Então, é feito pelo atleta cidadão. A gente empresta só o nome. São José dos Campos Futebol Clube e São José Esporte Clube não gastam com essas categorias. Só que, por política pública e a pedido do prefeito municipal, nós deixamos 2 categorias com o São José Esporte Clube, 2 com o São José dos Campos Futebol Clube, e o Sub-20, que já estava, continuou com o São José dos Campos Futebol Clube. Então, nós procuramos dividir para atender os dois, para não ficar nenhum enciumado com o outro, né? Uhum. Porque eu acho que o melhor critério para o esporte é a bola falar. A bola fala, né? Seja no vôlei, seja no basquetebol, no handebol. No atletismo, o tempo fala. Na natação, o tempo fala. Na GR, a sua nota fala. Né? Então, sem chegar e tomar partido. Só que o que acontece com a comunidade em geral? Não todos, né? Alguns. Poxa, a prefeitura poderia ajudar mais o São José. Como? Nós somos vedados por lei. Não tem como chegar e falar, não, vai ter... paixão mesmo, né, do torcedor. Sim. A gente até recebeu, vou registrar aqui, né, só para a participação do Gabriel Cruz. Ele até colocou aqui, tadinho do meu esporte clube, do meu São José Esporte Clube, né? Um emoji de chorinho aqui. Mas é difícil mesmo, né? Acho que é até importante a gente registrar isso, né? Que o pessoal que está assistindo aqui também está querendo alguma coisa da secretaria, né? Então, uma das coisas que esses clubes de futebol precisam fazer, eles precisam se ajudar. Então, como um clube de futebol, como um clube que vai fazer um treinamento esportivo, precisa se ajudar. Primeiro, tendo frequência de treinamentos, né? Não tem como um time ser montado 3
por 3 meses e depois ficar 9 meses sem estar jogando. Então, precisa ter condição de manter o time de uma temporada para outra. Isso gera custos. Eu não sou conselheiro de nenhum time, nada disso. Estou falando à luz do treinamento esportivo. Depois que fizer isso e tiver condição de manter isso ano a ano, esse planejamento ele já vai ser ajudado pela prefeitura quando nós fazemos o atleta cidadão. Esse atleta que é revelado no atleta cidadão, ele vai poder servir esse time. Não é sub-23 esses campeonatos que eles disputam? Sub-23. Pô, nós levamos até o sub-20 com dinheiro público, porque o Ministério Público deixa a gente fazer bolsa auxílio até o sub-20. Aproveita esse, treina esse, né? Só que para isso vai precisar ter o disparador. O disparador seria alguém que bancasse isso nessa integridade de 1 ano ou 2, sem esses intervalos para ter continuidade. Treinamento esportivo é continuidade. Se você correr uma vez por semana é uma coisa. Se você correr de 3 a 5 vezes, viu, Thiago? Aí é outra. Tá? Tem que ter frequência na atividade física. Tá certo. Só para a gente finalizar aqui, uma modalidade que é bem tradicional aqui em São José, né, que é o futebol feminino, né? Essa temporada não foi tão bem lá, essas coisas, que foi campeão mundial, campeão da Libertadores, enfim. E queria saber, reduziu o investimento, né, nessa equipe, teve alguma queda assim? Como é que vocês pretendem trabalhar para o ano que vem, para o futuro? O torcedor pode ficar esperançoso que essa equipe ainda vai conseguir muitos títulos como conseguiu no passado? Como é que vocês... essa modalidade aí? De novo, Felipe, a bola sozinha no meio de campo, ela não vai para dentro do gol. Essa é uma máxima do esporte. Você precisa ter quem faça isso acontecer. E uma equipe, para estar como meta o pódio, chegar entre os 4, disputar uma semifinal e final, ela precisa ter investimento. Né? Só com os recursos próprios, com o bolo do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, o FADEMP, com essas equipes, foi o melhor que se pôde montar em termos de equipe. Foi esse que nós tivemos nesse ano. Né? Então, nós precisamos de mais recursos, né? Precisamos do que eu falei no início, quando eu estava falando do basquete, formas legais de pagar esse atleta, né? Para que ele venha voltar a vestir a camisa do São José. Só com as pratas da casa, repito, nós não vamos conseguir fazer. Nós podemos ter as pratas da casa, mesclando com essas figuras do desporto nacional, que vão fazer esse time ficar forte de novo, para conseguir chegar a essas conquistas que você citou. Né? Pô, campeão mundial feminino. Né? Eu sou palmeirense, eu não sou campeão mundial. Né? Então é complicado. E o feminino foi. Tudo bem que é outro naipe, né? Mas o Palmeiras. Com certeza, com certeza. Eu admito, fazer o quê? Em 51 eu não era nascido, pô, não dá nem para comprovar. Tá certo. João, tem mais umas perguntas? Deixamos eu acho que o pessoal aqui tá agradecendo, né, a participação do secretário, né, o pessoal que enviou as perguntas. A minha última pergunta é a questão da Academia ao Ar Livre. Eu queria saber a respeito dos instrutores, né? A gente teve, acho que quase todos os instrutores, né, foram demitidos aí no começo do ano passado, né, ou no começo desse ano, perdão. E queria saber como que fica isso, né? Se esse investimento era tão grande assim, para o pessoal que costuma usar aquela Academia ao Ar Livre, né? Que é uma vitrine de São José, né? Se eu não me engano, foi a primeira cidade que implementou essa questão de academia livre. Eu participei do lançamento disso em 2009. E a gente tem, assim, hoje, não sei quantas são, mas você andando ali, você vê que elas estão espalhadas pela cidade mesmo, são de muito fácil acesso. Mas não dificulta ser um instrutor ali? Sim, a Academia ao Ar Livre, ela é autoexplicativa, né? Então, ela é muito importante para a mobilidade, principalmente do idoso, porque ele vai até aqueles aparelhos e não parece, mas ele está recrutando unidade motora, está fazendo com que a articulação dele esteja viva, né? Então ele propicia ali que o líquido sinovial daquela articulação ele esteja ali presente. Então ele sai com bem-estar dali, né? Então é bem importante. O professor na academia também é muito importante, porque ele não deixa o cara, essa pessoa, exceder
né? Ele vai fazer a instrução correta para aquele movimento, né? Nós somos profissionais do movimento, além de agregar alguns outros programas, que é o programa de caminhada, o programa de alongamentos, e passar também um programa que nós vamos inserir nessa administração, que é o trabalho de equilíbrio, que uma das principais causas de queixa dos idosos são as quedas. E a queda da própria altura, ela pode levar a pessoa a ter depois problemas emocionais, né? Ela fica com medo de cair, não sai mais de casa, entra em depressão, né? E aí no atestado de óbito aparece pneumonia, porque ela ficou em depressão, ficou na cama durante 3 meses e morreu de pneumonia. E a questão da qualidade de vida mesmo. Ela morreu porque ela teve a primeira queda, né? Então é uma comorbidade. Então, o trabalho da Academia ao Ar Livre, quando nós chegamos, ele estava assim, ele estava exacerbado, né? Tinha professor em local que estava atendendo quase como personal, né? Então, nós voltamos os recursos para a eficiência. Então, o que houve? 2 metas. Diminuímos o tempo de atendimento, né? Se o idoso, se a pessoa ficar das 7 às 9, lá ela já vai ter feito 2 horas de atividade. Então, antes, eram 3 horas de manhã, 3 à tarde. Então, passou a ser 2 horas de manhã e 2 horas à noite, das 18 às 20. Porque às 17 também não tinha ninguém na academia. Das 9 às 10 também não tinha ninguém na academia. Né? Então, nós levamos para o horário que tem maior demanda. Depois, tinha localidades que tinha professor, mas não tinha aluno. O professor ficava lá às moscas. Muitas vezes no WhatsApp, muitas vezes no celular, e aí já vamos puxar de orelha para a nossa classe, né? Nós não podemos dar tiro no pé. E a nossa sala de aula é aberta, todo mundo vê. Você não vê quem está passando e está te vendo no celular, porque você está ali. O cara está dentro do carro, você nem está vendo quem está te fiscalizando, né? Pode ser eu, pode ser alguém do governo e assim por diante. Então, nós fizemos um estudo da eficiência. Das 171 academias, nós estamos atendendo 75. E esse profissional ele é contratado por 16 horas. Ele cumpre 10 horas de manhã, porque de manhã é o carro forte da Academia ao Ar Livre. De manhã nós temos o maior público. O idoso acorda cedo, porque o idoso dorme menos. Né? Então, é o principal público, né? É o principal público. A academia ela foi inicialmente lançada como academia da terceira idade, a ATI. Mas nós estamos no programa Cidade de Movimento falando em atividade ao ar livre. Eu acabei de ler uma pesquisa falando que o ficar sentado, não se levantar, é o novo fumar. Então, é a nova preocupação dos médicos, né? Porque hoje você tem uma queda, né, bem grande aí no número de fumantes aqui no Brasil, né? A questão de campanhas e tal, né? Mas o sedentarismo, né? Essa questão de você não se levantar muito pouco, né? Principalmente a gente que é jornalista, trabalha sentado e tal, que pode ser o próximo fumar, né? A próxima preocupação dos médicos aí, porque amanhã é o dia do coração, né, inclusive. Então o pessoal tava levantando essa bola aí. E é importante para a gente ter a Academia ao Ar Livre com o instrutor e nessa otimização que nós fizemos, porque esse professor vai trabalhar de manhã, das 7 às 9, ele pode ter o emprego dele, pode pegar as aulas, pode ter o seu personal, pode trabalhar em centro esportivo e depois voltar no período da noite e cumprir as 6 horas. Né? O que nós fizemos? Tem academia que a demanda é menor, que ela passou a ter três vezes de atendimento, 3 dias na semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta, no período da noite. Tem academia de manhã que também não tinha esse atendimento tão grande, que passou a ser 3 vezes. Mas nós temos academia que bomba, temos academia que manhã e noite nós temos muito público. Por exemplo, a academia do Vicente Naranha, a academia do Bosque, a academia do Parque Santos Dumont. Então, são academias que continuaram com 5 dias na semana. Né? Então, depende muito da demanda a utilização desse profissional. Onde que o munícipe consegue acessar o horário da academia mais próxima? No site da prefeitura? No site da prefeitura. Qual parte? Que o site é grande, né? Só para o pessoal saber. Ele entra na Secretaria de Esportes, é isso? Na aba Secretarias. Na aba Secretarias. E vai ter lá Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. Vai abrir a página. No mesmo canto, no canto esquerdo, lá vão estar todas as unidades esportivas. Lá tem mapas indicando onde e como a pessoa aí, galera.
já dá para se programar, né? Só terminando aqui, né? Rapidinho, passa a bola aí, Felipe. A Mainara Barbosa, ela está perguntando se vão retomar os incentivos para o basquete e para o vôlei. Mainara, a gente já falou sobre isso, né, secretário? É uma questão aí, né, mais da categoria de base, né, onde estão os investimentos, você tem a parte de estrutura toda que também precisa ser retomada, né, para aos poucos irem aparecendo aí os times de ponta de novo, né, ou pelo menos disputando aí as principais ligas, né, Felipe? Exatamente. Bom, secretário, eu acho que por minha parte que já finalizou aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo, então, secretário, obrigado, João. Já está certo aí. Bom, para finalizar aqui, para a gente fechar aqui a conta aqui, vamos passar a agenda no final de semana aqui dos esportes aqui da região. Hoje, quinta-feira, tem semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei. Vôlei Taubaté enfrenta o SESI, semifinal do Campeonato Paulista, às 9 da noite, no ginásio da Baeté. Todos os ingressos já são esgotados. Primeiro jogo, o segundo jogo é no domingo lá em Santo André, às 2 da tarde, SESI e Taubaté. Você é a rendição das duas últimas finais do Campeonato Paulista agora na semifinal. E sábado tem Mantiqueira e São Bernardo na final do Campeonato Paulista da segunda divisão. O primeiro jogo foi 1-1, o jogo de volta agora lá no Dario Rodrigues Leite em Guaratinguetá. Também todos os ingressos estão esgotados. E hoje também aqui em São José tem a estreia da Copa Paulista de Futsal do São José, que a gente falou aqui também, que retomou as atividades. Recebe hoje o Araraquara às 8 da noite lá no ginásio do Tênis Clube. Você ficar por dentro das notícias aí, entrar no site lá do meon.com.br, curta a nossa página também, o Meon Esportes, e fique sabendo de tudo as notícias aqui do esporte da região. Obrigado, Paulo, novamente. Obrigado, João. Abraço, pessoal. Legal. Até mais. Tchau.